Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Neste momento, saúdo a amada igreja com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você está feliz nessa noite? Aleluias. Quem está alegre, dê um sorriso. E abençoe esse irmão bonito e abençoado que está aí do seu lado. Dê a paz do Senhor para ele. Mostre essa alegria que está dentro do seu coração, dando a paz do Senhor, transferindo esta paz, esta alegria para esse irmão que está do seu lado. Amém, amados? Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. Neste momento nós vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Quem aqui veio para ouvir a palavra de Deus? Amém. Glória a Deus, porque nós estamos aqui reunidos na casa do Senhor. E aqui nós viemos para ouvir a palavra de Deus. E nesta noite eu gostaria de ministrar uma palavra da parte do Senhor. Eu tenho certeza que essa palavra Deus quer falar conosco. Eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo de número 20, versículo de número 27. Glória a Deus, já está ali o tema da mensagem, marcas de um vencedor. Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele, você é um vencedor. E todo vencedor, ele recebe marcas. Marcas de um vencedor. Capítulo 20, versículo 27. Então disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, mas crente. Senhor, nós queremos te louvar, queremos te exaltar e queremos te agradecer nesta noite, ó Pai, pela tua palavra que vai ser ministrada no nosso coração. Que esta palavra, Senhor, venha falar no nosso coração e que nós venhamos sair daqui abençoados, tocados, ó Deus, e alimentados e fortalecidos pela tua presença e pela tua palavra. No nome de Jesus é que eu te peço, que eu te oro e que eu te agradeço nesta noite. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Podei vos assentar. Amados irmãos, confesso aos irmãos que nesta quarta-feira, mais ou menos, creio que foi quarta-feira à noite, eu estava orando, conversando com Deus. É a vida de um pregador, todas nós que pregamos a palavra de Deus, a gente pede a Deus uma mensagem. Falei, Senhor, que mensagem o Senhor vai me dar para domingo? E eu estava estudando, e até outros estudos, está aqui dentro da Bíblia. Mas quando Deus me levou, me trouxe esta mensagem, esse título para a mensagem, confesso aos irmãos que Deus falou forte no meu coração. Nesta noite que eu passei, quase que nem dormia direito à noite, com esta palavra batendo, martelando no meu coração. Marcas de um vencedor. Marcas de um vencedor. Amados irmãos, todo vencedor, ele recebe marcas na sua vida. Todo mundo que trabalha, ele recebe marcas também na sua vida. E nós, amados irmãos, queremos... Quem aqui não quer ser vencedor? Quem aqui quer vitória? Todos nós queremos vitória. Mas muitas vezes nós não queremos passar pelas provas. Muitas vezes nós queremos a vitória vir assim, como que chegando do céu, numa carruagem de fogo, só para abençoar nossas vidas. Amados irmãos, e nem sempre vai acontecer isso. Todos nós que queremos vitória, nós precisamos de lutar e batalhar pelas vitórias. E a palavra de Deus diz aqui que Jesus chegou para Tomé e disse, Tomé, põe o dedo aqui nas marcas. Põe o dedo aqui, toca na minha mão. Ou seja, toca na minha marca, na onde me marcaram. Amados irmãos, nesse momento Jesus já tinha ressuscitado. Neste momento Jesus já tinha passado por tudo aquilo, todo o vitupério, toda a vergonha da cruz. E Jesus já tinha ressuscitado ao terceiro dia. E de repente agora Jesus chega para um discípulo, um apóstolo, um servo dele, e diz, toca aqui e veja minhas marcas. E o interessante, amados irmãos, que eu não quero levar essa mensagem, mas se nós voltarmos no versículo 24, eu não quero levar para essa direção. Nós vemos aqui que Tomé, ele faltou o culto naquele dia. A Bíblia diz que Jesus, ele apareceu aos discípulos, estavam todos reunidos,
E eles ficaram muito felizes porque depois de 3 dias de morto, Jesus agora ressuscita e ele aparece aos discípulos. E eu imagino, amados irmãos, que alegria naquele culto que Jesus apareceu. E Jesus disse para os discípulos estavam agonizados, os discípulos estavam ali tristes, os discípulos estavam ali trancados dentro da casa e Jesus de repente entra pela parede, pelas portas. Porque, amados irmãos, Jesus ele é Senhor dos senhores, ele não precisa de pedir licença, ele tem completo acesso, amém, amados? Amém. E Jesus chega no meio dos discípulos e diz: paz seja convosco. Eu imagino que a paz do Senhor entrou dentro do coração daqueles discípulos, a alegria naquele momento, aquele culto maravilhoso, irmão João. Mas faltou um naquele culto, faltou Tomé. Tomé não estava naquele culto glorioso. E a Bíblia agora diz que os discípulos contaram para Tomé as boas novas, as novidades. Você sabia, Tomé, que Jesus ressuscitou? Você sabia que Jesus apareceu para nós? Que Jesus esteve conosco, que Jesus comeu conosco, que Jesus, ele falou conosco? Tomé disse: eu não acredito. Eu só acredito o dia que eu ver as marcas. Eu só acredito o dia que eu tocar nas suas feridas. Eu só acredito o dia que eu ver, que eu encostar a mão ali do seu lado, onde ele foi transpassado. E agora, amados irmãos, depois de 8 dias, Tomé, amados irmãos, com certeza naqueles 8 dias questionando ali, incrédulo: eu não acredito, isso não pode acontecer, isso nunca aconteceu. Alguém ressuscitar, isso não existe. Isso é coisa do outro mundo. Amados irmãos, o que é impossível para nós é possível para Deus. E a Bíblia agora diz que depois de 8 dias mais tarde, estavam os discípulos reunidos, mas naquele culto estava Tomé. Tomé não faltou àquele culto. Tomé agora estava ali junto com os discípulos, junto com os apóstolos, junto com os irmãos, a igreja primitiva. E de repente agora chega Jesus e põe em pé ali no meio deles e diz: paz seja convosco. Novamente, Tomé agora olha aquilo que ele não estava acreditando, ele agora vê com seus próprios olhos. E Jesus, ele diz: Tomé, vem aqui, Tomé, toca aqui nas minhas marcas, marcas de um vencedor. Amados irmãos, Jesus ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Ele venceu para vencer, mas ele recebeu as marcas do nosso pecado. Ele recebeu sobre si aquilo que estava condenado para nós, aquilo que era contrário, aquilo que estava programado para nossas vidas, a condenação eterna. Ele recebeu a maldição. Ele foi marcado pelas nossas iniquidades. E ele diz agora: Tomé, vem aqui, toca nas marcas. Veja aqui, toca aqui nas feridas. Amados irmãos, todos nós queremos ser vitorioso, vencedor, mas muitas vezes nós vamos passar por momentos difíceis na nossa vida. Nós vamos passar momentos que vão marcar nossas vidas, que vão marcar nossa alma. Hoje a igreja do Senhor não é perseguida como antes, pelo menos onde nós vivemos. Aqui não tem martírio, aqui não tem perseguição contra os discípulos, contra os servos do Senhor. Mas em muitos lugares ainda continua a igreja perseguida, a igreja sofrendo, a igreja, os irmãos gemendo. Muitos lugares que cortinas são de ferros. Muitos irmãos neste momento estão sendo marcados pela sua fé, mas não tem negado o Senhor, tem tido as marcas, mas sendo um vencedor. Amados, e nós estamos dispostos também a ser marcado para ser um vencedor? Olha para o irmão que está do seu lado e fala para ele: é melhor ser marcado do que deixar marca. É melhor receber a marca do que deixar marca negativa. Jesus aqui, ele foi marcado pelas nossas iniquidades, mas ele só deixou marcas positivas. Jesus marcou muitas vidas, ele marcou a minha também, e Jesus também marcou a sua vida.
Graças a Deus por isso. Mas as marcas que Jesus marcou a nossa vida, não foi as marcas que Ele levou pelas nossas vidas. Ele nos marcou com amor, mas Ele recebeu as marcas do ódio, da inveja. Ele deixou a marca do amor, do perdão, da misericórdia para nossas vidas, marcando as nossas vidas, mudando as nossas vidas. Mas Ele recebeu sobre si o que lá em Isaías, no capítulo 53, está dizendo. Capítulo 53 de Isaías. Capítulo 53 de Isaías diz o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentado no sofrimento. Como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Versículo 4, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Presta bem atenção no versículo 5. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus, Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus, Ele foi marcado pelos nossos pecados. Jesus, Ele recebeu as marcas das nossas transgressões, da nossa condenação, amados. Nós também marcamos, estávamos ali, através do perdão dEle. Hoje, nós somos libertos, mas Ele foi ferido pelos nossos pecados, as nossas transgressões. Ele foi marcado e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Pelas marcas de Cristo nós fomos sarados. Ele foi marcado pelas nossas iniquidades. E quantos de nós, amados irmãos, estamos dispostos a ser marcado, a pagar um alto preço por uma vida? Muitos hoje, amados irmãos, estão vivendo um evangelho fácil, estão querendo um evangelho fácil, um evangelho que não precisa sofrer, não precisa pagar um preço, porque Jesus já pagou. Mas nós queremos andar nas pisadas do Senhor. Nós queremos, amados irmãos, andar com o Senhor. E o que Ele disse, que no mundo nós passaríamos por aflições, no mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter o quê? Bom ânimo, porque Ele venceu. Ele é vencedor. E porque Ele venceu, nós também vamos vencer. Porque a Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Através do que Ele fez, hoje nós somos vencedores. Marcas. Quantos homens, amados irmãos, recebeu marcas na sua vida? Quantos homens deixaram, amados irmãos, marcas de amor e receberam marcas de ódio? A Bíblia lá no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia aqui nos mostra essa história, amados irmãos, que Estevão estavam ali pregando a palavra de Deus. Estevão estava ali anunciando a palavra de Deus, e Deus operando através de Estevão, Deus curando, Deus libertando, Deus operando maravilhas e milagres através da vida de Estevão. E a Bíblia agora diz que aqueles homens, movidos pela inveja, movidos ali, amados irmãos, pelo ódio, prenderam Estevão, levaram Estevão para o sinédrio, para um julgamento.
E ali começaram, amados irmãos, a julgar Estevão, e Estevão pregando a palavra, anunciando. Começando, amados irmãos, que discurso mais lindo no capítulo 6 de Atos, que Estevão ali dá para aqueles homens no Sinédrio, naquele juízo. E aqueles homens agora, amados irmãos, através da inveja, através do ódio, da raiva, da ira, leva agora Estevão para ser apedrejado. E nós aprendemos muito com a vida de Estevão. Porque lá no capítulo 7, no versículo 54 em diante, até o versículo 60, que ali é o martírio de Estevão, ali é a morte de Estevão. A Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo marcado pelas pedradas, enquanto ele estava ali recebendo as pedradas, ali enquanto ele estava sendo seu corpo marcado pelas pedras, as pedras do ódio, as pedras da inveja. Amados irmãos, quantos gostam de atirar pedra? Meu Deus, tem misericórdia. Só que uma coisa que nós aprendemos, infelizmente, muitos só atiram pedra em árvore que está dando fruto. Ninguém atira pedra num pé de manga quando está fora da estação, quando não tem manga nenhuma. Só tira pedra num pé de manga quando está cheio de manga. E manga boa. Porque se a manga for ruim também, ninguém atira. Se não tiver madura, ninguém gosta de ficar tirando pedra em manga verde. E a Bíblia agora diz que aquele povo começou a tirar pedra em Estevão. O que Estevão fez? O que Estevão estava fazendo? Sabe o que Estevão estava fazendo? Pregando o Evangelho. Sabe o que Estevão estava fazendo? Deus operando através de Estevão, curando enfermos. Deus operando através de Estevão, amados irmãos, libertando vidas. Deus operando através de Estevão, libertando oprimidos por Satanás. E agora Estevão está levando as marcas. Marcas das pedras. Mas nós aprendemos muito com Estevão, porque enquanto ele estava sendo marcado, ele estava deixando uma marca para a igreja seguir. E a marca que Estevão deixou é a marca do perdão, a marca do amor. Porque a Bíblia diz que Estevão se pôs de joelho, ele olhou para o alto, ele viu o céu aberto, e ele disse: Pai, perdoa estes, porque eles não sabem o que faz. Enquanto estava recebendo marcas de ódio, estava ali deixando marcas de perdão. Amados, que nós venhamos marcar vidas, mas marcar com amor. Deixar marcas de amor, marcas de perdão, e não marcas, amados irmãos, de ódio. Não marcas de inveja. Não marcas negativas, mas que nós venhamos deixar marcas positivas. Quando um pai lembra do filho: oh, que saudade do meu filho. Quando o filho lembra do pai, ele deixa: oh, como eu tenho saudade do meu pai. Como eu lembro daqueles dias que nós comíamos, nós brincávamos, nós jogávamos, nós estávamos ali reunidos em casa, tínhamos comunhão. Agora, como é triste as pessoas ter marcas negativas. Eu não quero ver meu pai, eu tenho ódio do meu pai. Por quê? Porque recebeu marcas de ódio, porque recebeu marcas negativas na sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Mesmo se alguém marcou a nossa vida com coisas negativas, nós podemos, através de Cristo Jesus, ser curado disso, sabe? E em vez de pagar com a mesma moeda, ser diferente. Deus, Ele quer marcar as nossas vidas. Quem aqui quer ser vencedor? Então vamos aprender a deixar marcas. Enquanto Jesus estava ali, amados irmãos, as pessoas zombando de Jesus naquela cruz. Enquanto as pessoas estavam lá dizendo: ei, se tu és o Messias, desce daí. Imagina, amados irmãos, aqueles homens escarnecendo de Jesus, colocando aquela coroa de espinho na sua cabeça e batendo na sua cabeça e dizendo: salve o rei dos judeus. Imagina, amados irmãos, com quem que eles estavam mexendo. Eles não estavam mexendo com o vadio da rua, não, amados irmãos, estavam mexendo com o rei dos reis, o senhor dos senhores. Quando Pedro pensou assim: não, nós vamos defender, Jesus falou: meu Pedro,
Se eu precisar, eu peço aqui, batalhões e batalhões de anjos, e meu Pai envia na mesma hora. Não preocupa não, Pedro. Se Jesus precisasse, amados irmãos, só com um anjo matou 185 mil daqueles soldados de Senaqueribe. Imagina, amados irmãos, um anjo que Jesus fala: ei, vem cá. A Bíblia diz que com a espada da sua boca ele vai matar todos os inimigos de uma vez. Esse é o Deus que nós servimos. Mas naquele momento ele estava recebendo as marcas como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Está aqui Isaías. Ele estava recebendo aquela afronta, sendo marcado para deixar marcas para a sua igreja. Marcas que nós precisamos de seguir. Lá na cruz, amados irmãos, Jesus fala assim: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que faz. E agora, amados irmãos, quando alguém pisa no nosso pé e deixa uma marca do seu sapato marcado no nosso pé, como que nós vamos devolver essa marca? Nós vamos pagar de volta com a mesma moeda? Jesus, ele já deixou o exemplo em como marcar, em como deixar marcas positivas em vez de marcas negativas. Sabe por que o evangelho se torna tão desacreditado? De tanta marca negativa que as pessoas deixam. Tem pessoas que não querem nem ouvir evangelho, nem ouvir de igreja, nem ouvir de pastor. De tantas marcas ruins que as pessoas receberam. Tem pessoas que querem passar longe de igreja, de tão decepcionada, de tanta marca negativa que aconteceu com elas, às vezes dentro de igreja. Mas Jesus, ele nos deixou a marca para nós estarmos seguindo. Ele nos deixou o exemplo para nós vivermos. Não é simplesmente para lermos, mas é para nós vivermos. Se nós queremos deixar marcas, nós precisamos de viver a palavra de Deus. Se nós queremos ver marcas nos nossos filhos, marcas positivas, nós temos que ser um pai segundo o coração de Deus. Nós temos que ser um esposo segundo o coração de Deus. A esposa tem que ser uma esposa segundo o coração de Deus, viver a palavra de Deus. Marcas de um vencedor. A palavra de Deus, amados, diz também em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Conta de um homem, este homem chamado Paulo, apóstolo Paulo. A palavra de Deus aqui diz que ele tinha as marcas de Cristo no seu corpo. Capítulo 6, no versículo 17. Gálatas 6, 17. A palavra de Deus diz: finalmente, ninguém me inquiete, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Trago no meu corpo. O que é trazer no corpo, amados? As marcas de Jesus. Nós vamos ver como Paulo passou. A Bíblia diz que ele estava ali, ele se chamava Saulo, era um inimigo da cruz, era um inimigo do evangelho. Era um homem ali, amados irmãos, que estava com as cartas para perseguir a igreja. Estava caminhando para Damasco. E Deus ali encontrou ele. Deus ali parou aquele homem caiu por terra. Eu não sei se foi de jumento, eu não sei se estava a cavalo, eu não sei se estava de bicicleta. Mas a Bíblia diz que ele levou um tombo naquele dia. Ele caiu por terra. Aquele homem ficou cego. Aquele homem perguntou: quem é? E Jesus disse: eu sou Jesus, aquele que tu persegues. E Deus, amados irmãos, pela sua misericórdia, usou este homem tremendamente.
Ananias recebeu uma missão, vai lá e ora por Saulo. Ananias falou: Senhor, o senhor está doido, Senhor? Mais ou menos assim, irmãos. Esse homem é o perseguidor da igreja, é aquele que tem cartas para perseguir e destruir a igreja. Agora nós vamos lá orar. Deus falou para Ananias: Ananias, vai lá, porque este homem é um vaso precioso para mim. Ele vai saber quão grande vai ser as lutas que ele vai passar pelo evangelho, por causa de mim. Amados irmãos, e agora no livro de Gálatas, Paulo fala que ele traz no seu corpo as marcas de Cristo. E nós, amados, nós também trazemos no nosso corpo marcas de Cristo. Será que nós estamos dispostos a levar pedrada por Cristo? Pedradas pelo evangelho? Como Estevão levou, amados irmãos? Muitas vezes, amados irmãos, nós não vamos receber a pedra literal, um pedaço de pedra, que alguém vai atirar na gente. Mas nós vamos receber pedradas espirituais, setas, lutas, dificuldade, apontar de dedo, acusações, mentira, calúnias. Que são pedradas que também machucam, que quando alguém te calunia, amados irmãos, isso machuca na alma, porque você sabe que é mentira. Você sabe que aquilo que estão falando é mentira. E vai machucando. Mas como nós estamos, amados irmãos, nós estamos dispostos a marcar, pagando com a mesma moeda, tacando de volta a calúnia, usando das mesmas armas, porque a Bíblia diz que as armas não são carnais, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais. Vão pegar a pedra e vão tacá-la de volta. Se mentiram de mim, contra mim, eu vou mentir contra eles. Não, amados, não faz isso não. As nossas armas são espirituais. As armas do crente é jejum e oração. As armas do crente é consagração. As armas do crente é de madrugada com o joelho no chão e o pó na terra. As armas do crente, amados irmãos, é debaixo do esconderijo do Altíssimo, é habitar ali, estar escondidinho ali. Ah, eu tenho que ir lá tirar satisfação, porque isso é mentira. E eu tenho que ir lá conversar com esse mentiroso. Não, eu tenho que ir lá, tenho que pegar no colarinho dele. Não, amados irmãos, isso é coisa da terra, isso é coisa do inferno. É o que o diabo quer, barraqueiro. Nós somos crentes. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Nós temos que carregar no nosso corpo as marcas de Cristo. Lá em 2 Coríntios, volta aqui comigo um pouquinho. Olha aqui o que o apóstolo Paulo passou, irmãos. Por causa do evangelho. 2 Coríntios, no capítulo 11. Será que você está disposto? Será que eu estou disposto a fazer isso? A passar por isso? No capítulo 11, versículo 24 de 2 Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Sabe o que é isso, irmãos? É chicotada. Era 40 chicotadas, o judeu contava. Para não errar, porque não podia passar de 40. Era uma lei para os judeus que um ladrão, um assaltante, ele poderia receber 40 chicotadas. Então, como ele não podia passar de 40, ele recebia 40 menos uma, para ter certeza que não passou. E por 5 vezes, presta bem atenção, ele foi marcado no seu corpo, por 5 vezes, recebendo chicotada dos judeus, de 40 menos uma. Quem é bom de matemática, quantas chicotadas dá aí? Quantas, irmãos? Gente, que tanto de cabeça. Vamos ajudar o pastor aqui. Por aí, irmãos. É muita chicotada, não é? 195 chicotadas. Irmãos, presta bem atenção aqui comigo. Se por causa de uma, a gente já quer
devolver ela umas 5 vezes. Não é assim, irmãos? Não é assim o corpo, não é assim a carne. Quando alguém às vezes pisa no nosso pé, a gente não quer pisar e dar uma... Fala a verdade, irmãos, não é assim? O apóstolo Paulo, por causa de Cristo, ele recebeu 195 chicotadas. Por 5 vezes ele recebeu 40 menos 1. Total 195 chicotadas. Mas a lista não parou aí. Glória a Deus, ele venceu, recebeu só 195 chicotadas, né? Não. Vamos caminhar. 3 vezes fui açoitado com varas. Rapaz, só de ter pregado sobre a vara de goiaba, eu já... O apóstolo Paulo, por 3 vezes, foi açoitado com varas. Mas ele não era crente? Era crente. Mas pastor, crente, passa por umas 10? Não passa. Só que ele não fica, ele passa. São marcas de um vencedor. São marcas que nós vamos passar. Vamos deixar marcas na nossa vida, mas nós vamos vencer. Porque toda cicatriz, todo machucado sara. Às vezes fica a cicatriz, mas sara. No momento dói. Com certeza o apóstolo Paulo nesse momento aqui, ele chorou. Porque se fosse comigo eu chorava. Levar chicotada, agora varada. Com certeza ele chorava. Ai, 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 tá doendo. É normal. Muitas vezes, amados, dói a alma. Muitas vezes a alma geme. Chora, porque o que dói mais não é aqui no corpo. O que dói mais é aqui dentro. É de ver a incredulidade, é de ver o ódio das pessoas, de ver a soberba, de ver as pedradas. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado. Meu Deus! E quando o apóstolo Paulo foi apedrejado, irmãos, segundo estudiosos, creem que foi naquele momento que ele foi arrebatado, porque ele foi tido como morto. As pessoas pararam de jogar pedra, porque olharam para ele estava morto. Ele estava como morto. Como morto, o que quer dizer isso? Eu não estou escutando respiração, o coração não está batendo, nada está mexendo, o pulso não está funcionando. O apóstolo Paulo foi deixado como morto. Depois de tanta pedrada que ele recebeu, segundo os estudiosos, creem que foi neste momento que ele recebeu a arrebatação do seu corpo, ali naquele momento, que ele foi arrebatado ao 3º céu, onde ele mesmo diz aqui, no capítulo seguinte, que ele viu coisas indizíveis, coisas inefáveis, coisas que não tem como descrever. Mas ele recebeu pedradas, foi apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigos de patrícios, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília e muitas vezes, em fome, em sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez, além das coisas interiores, há o que diariamente pesa sobre mim, que é o cuidado das igrejas. Tudo que ele passava ainda por fora no seu corpo, e ainda ele sofria por dentro com o cuidado das igrejas. Este homem, amados irmãos, ele recebeu marcas na sua vida. Não somente marcas espirituais, mas marcas físicas. Recebeu chicotadas, apedrejado, varadas, perseguição, naufrágio, perigos, espada, assaltantes,
Tudo isso, amados irmãos, ele passou pelo Evangelho, mas ele terminou dizendo ali em Timóteo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde agora, o justo juiz tem guardado aquela coroa da vida, não somente para mim, mas para todos aqueles que perseveraram no Senhor. Marcas de um vencedor. Será que nós temos? É uma pergunta para nós meditarmos. Deus quer que nós tenhamos marcas de vencedor na nossa vida. Amados irmãos, marcas. Se nós olharmos para o Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, nós vemos a vida de Jeremias, o profeta chamado por Deus, Deus de criança. Deus falou para o profeta Jeremias: Jeremias, desde o ventre eu já te chamei, eu já te dei você para as nações como profeta. Jeremias, não temas, prega a palavra, porque eu sou contigo, eu te ajudarei. E Jeremias, amados irmãos, conhecido como profeta das lágrimas, profeta chorão, sofria por causa da incredulidade, sofria por causa do povo. E Jeremias pregava, e Jeremias chorava, ali pregando a palavra de Deus, trazendo a revelação de Deus para o povo. E agora, amados irmãos, Jeremias ali sofrendo na sua vida também, marcas no seu próprio corpo. A Bíblia diz no capítulo 20, no versículo 1 e 2, que Jeremias, por causa de pregar a verdade, a palavra de Deus, Jeremias ele foi para o cepo, Jeremias ele foi para se apanhar, ser preso por causa da palavra, por causa das profecias. Porque enquanto o povo estava profetizando mentira, engano, dizendo para o povo: vai dar tudo certo, vai nessa força, ninguém vai entrar, ninguém vai destruir, Jeremias estava ali trazendo a verdade de Deus: olha, arrependa, conserta a vida. Mas hoje em dia, amados irmãos, é muito triste, porque o Evangelho se tornou algo, parece que tão barato, que hoje em dia as pessoas querem mais vai dar tudo certo. Vai nessa força, varão, recebe a chave, recebe aí a casa, recebe aí o green card, abre a bolsa aí, e Deus está enchendo essa bolsa. Não, amados irmãos, quer bolsa cheia, vai trabalhar, não tem outro jeito. Quer green card, em nome de Jesus, vamos orar, vamos jejuar e esperar uma porta aberta, que Deus tem poder para abrir no tempo dele, não é no nosso tempo. Então, tantas coisas enganosas, tantas mensagens. Aí Jeremias chegava lá e dizia para o povo: olha, arrependa, conserta a vida, conserta o altar, a casa está destruída, o altar está destruído, volta para o Senhor, põe o seu coração de novo no caminho do Senhor. Mas o povo não queria essa mensagem. Aí Jeremias sofria, chorava, porque o povo rejeitava. Jeremias por várias vezes ele falou: Senhor, eu não quero mais pregar. O povo não quer me ouvir mais, Senhor. O povo não está cansado. Quando eu abro a boca, o povo já não quer nem ouvir. Mas Jeremias, amados irmãos, continuava batalhando e pregando. E agora está lá Jeremias no capítulo 20, lá no cepo, apanhando, preso, recebendo marcas por causa da verdade, mas deixando marcas. E as marcas de Jeremias estão escritas aqui, que são as suas cartas. Lá no capítulo 38, novamente por causa movido da inveja daquele povo, a Bíblia diz agora que ele joga Jeremias dentro de uma cisterna. A cisterna não tinha água, mas tinha lama. Jeremias atolou naquela lama. Graças a Deus, porque a Bíblia diz que Deus nos dá a vitória. Deus levantou um eunuco lá, e depois nós vemos Deus abençoando aquele eunuco pela sua atitude. Ele foi no rei e falou: Senhor rei, tira o profeta de lá, o rei. Não deixa ele lá não, porque senão ele vai morrer. O rei permitiu ele atirar o profeta.
mas ele recebeu marcas. Todos os profetas, nós vemos Moisés. Moisés também recebeu marcas na sua vida, por causa do povo, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus. Muitas vezes o povo pegava pedra para poder apedrejar Moisés. Quem foi o Moisés? Moisés foi, abaixo de Jesus, um dos maiores líderes que o povo judeu teve. Em nome de Jesus ninguém vai fazer isso, mas tenta falar mal de Moisés para o povo judeu. É comprar uma briga. Porque o povo judeu ama Moisés. Mas o mesmo povo que hoje ama, naquela época, pegaram pedra para apedrejar Moisés, para matar Moisés. Não queriam Moisés. Graças a Deus, porque Deus guardou a vida de Moisés. Mas com certeza também foi marcado. Não somente foi marcado, mas o mais importante, ele deixou marcas. Marcas de um homem perseverante. Marcas de um homem que não se corrompeu, Piazza. Marcas de um homem que perseverou. Ele não entrou naquele momento, mas depois, lá naquela aparição no monte, quem estava lá com Jesus? Estava Moisés. É porque Deus tinha coisas maiores para Moisés. Deus tinha coisas melhores. Moisés naquele momento não entendeu. Senhor, tem lutado tanto, querendo ver a terra, querendo entrar dentro da terra, e agora eu estou aqui tão pertinho, não vou entrar. Deus não respondeu nada. Moisés, você não vai entrar. Só olha, contempla. Porque Deus tinha coisas maiores para ele depois. Lá na aparição estava lá Moisés, com o Senhor, Elias, homens que deixaram marcas. A Bíblia fala de um profeta chamado Micaías. Verdade é que só fala 20 versículos desse homem. Mas é um homem que deixou marcas. O rei mandou chamar ele para consultar a Deus. O rei Acabe. Só que o interessante, amados, que quem foi buscar Micaías disse para ele: olha, já tem 400 profetas profetizando. E as palavras deles são uma só. Que vai dar tudo certo. Que Deus vai dar vitória. Que o povo vai ser vencedor. Que assim seja a tua palavra. Sabe o que esse homem responde? Aquilo que Deus falar no meu coração, aquilo que Deus me revelar, é isso que eu vou falar. É um homem que não se vendia. É um homem que não se dobrava nas ofertas. Era um homem, amados irmãos, que não se corrompia. A Bíblia conta essa história em 20 versículos. Que está lá no capítulo 18 de 2 Crônicas. A história de Micaías. Depois você lê ela em casa. E esse homem, amados irmãos, ele chega perante o rei. E o rei pergunta: e aí, Micaías? Como é que é? Nós vamos ter vitória? Amados, é um homem de muita coragem. Sabe por quê? Porque ele estava mexendo com o rei. Esse homem tinha tanta coragem, Piazza, que na cara do rei ainda brincou com ele. Vai dar tudo certo, vai, porque vocês vão vencer, pode ir. Imagino eu que ele fez uma cara, que o rei ficou irado, o rei ficou nervoso. Eu não te disse, Josafá, que ele nunca profetiza coisa boa de mim? Aí ele disse: olha, eu vejo o povo espalhado sem pastor, como ovelhas sem pastor. Porque nós vemos aqui a história. Acabe, que era o líder daquele povo, ia morrer. E aquele homem dá uma lição, que ele fala: olha, se Deus não falou através de mim. Vamos aqui comigo rapidinho.
Segunda Crônicas, capítulo 18. Versículo 27. Disse Micaías: se tornarem em paz, não falou o Senhor por mim. Disse mais: ouvi o povo todos. Se o povo voltar em paz, o Senhor não falou comigo, por mim. Porque ele tinha convicção que ele estava com a palavra de Deus. Amados irmãos, homens que deixaram marca, sabe aonde que foi o final dele? Na cadeia. Mandaram ele também para o calabouço. Mandaram ele preso. Mas ele foi preso, mas ele não se vendeu. Ele foi marcado, mas ele não dobrou o seu ministério. Ele não se vendeu. Não vendeu a palavra de Deus. Ele entregou a mensagem. São marcas que marcam a nossa vida. E nós, amados? Agora é para nós. Nós estamos dispostos a marcar uma sociedade, a marcar uma geração, a marcar vidas lá fora. Que tipo de marcas nós vamos deixar? Marcas tipo assim, crente igual esse? Nunca quero ser. Marcas tipo assim, crente? Esse aí é crente? Ele me deve tanto e não paga? Marcas tipo assim, crente que nada, isso aí é um mentiroso, um enganador. Marcas que marcam as vidas dessa forma, irmãos. Ou marcas tipo assim, olha, aquele homem ele é crente. Aquele homem ele é diferente. Aquela mulher, ela fala diferente. Ela vive diferente, ela veste diferente. Ela é diferente no modo que ela trata. Marcas. Tipo assim, você é crente? De qual igreja você é? Sem a pessoa pregar a palavra, a outra já identifica. Você é crente, de qual igreja você é? Sabe por quê? Aquela pessoa foi marcada com o seu trato. Você marcou aquela pessoa ao ponto dela te identificar como um discípulo de Cristo. De que igreja você é? Por quê? Não, porque eu vejo que você é crente. Nós estamos nessa vida, irmãos, para poder marcar. Marcar pelo lado positivo. Ainda que nós venhamos receber as marcas negativas. Mas para ser um vencedor, nós precisamos de carregar as marcas. Marcas de um vencedor. Muitas vezes nós vamos entrar no céu todo marcado. Mas glória a Deus, porque lá no céu nós vamos receber um corpo glorificado. Lá no céu, nosso corpo não vai ter cicatriz, irmãos. O corpo vai ser glorificado. Cicatriz vai ficar aqui nesse corpo. Esse aqui pode ficar cicatriz. Mas no céu o corpo não vai entrar com cicatriz. Porque vai ser um corpo glorificado. Um corpo transformado. Amém, amados? Vamos ficar de pé. Marcas de um vencedor. Nós estamos aqui para marcar. Marcas. Marcas. Que tipo de marca nós estamos fazendo? É momento de reflexão. Vamos orar a Deus, pedir: Senhor, nos ajuda a deixar marcas positivas. Nos ajuda a deixar marcas boas nas pessoas. A deixar marcas que as pessoas possam lembrar, ter boas lembranças da gente. Ah, como eu tenho saudade do Carlos. Como eu lembro daquela jeitão dele, espontâneo, brincalhão. Marcas. Como eu tenho saudade do irmão João. Marcas. O tempo que nós
Sentava, tomava café, conversava, ia para a igreja, cultuava, adorava, ele pregava. Marcas. Como eu tenho saudade do irmão Fábio. Como eu tenho saudade da irmã Carla, do Everaldo, dos cafés, dos passarinhos, nós estávamos ali conversando. Como eu tenho saudade. Por quê? Porque foi marcado, marcas positivas, marcas boas, marcas de amor, marcas de solidariedade, marcas de carinho. Naquele momento que você estava aflito, chateado, sem saber que decisão tomar, mas você recebeu uma ligação de um irmão e disse: olha, o Senhor é contigo, Deus vai te ajudar. Só liguei para te dar um bom dia e para te deixar um versículo. Aí o versículo é aquele. Marcas. Você nunca esquece daquela ligação. Você nunca esquece daquele irmão. Jeremias, ele fala algo interessante. Ele diz: eu quero trazer à memória as coisas que me trazem esperança. Sabe o que é isso, Carlos? Aquilo que é negativo eu não quero nem lembrar. Aquilo que é ruim, aquilo que machuca a minha alma, eu quero esquecer. Eu quero trazer memória dos tempos bons. Eu quero ter a memória, as coisas boas. Eu quero ter em memória na minha vida as coisas que marcaram pelo lado positivo. É isso que nós precisamos de fazer. De marcas. Marcas. Deixar marca nas pessoas. Ah, como eu tenho saudade daquele vizinho. Aquele homem era crente. Eu tenho saudade daquela vizinha, aquela menina que era crente, orava. Quando eu estava aflito, passava lá, pedia oração, um conselho. Marcas que as pessoas deixam. E é o que nós fomos chamados para deixar marcas, mas marcas de um vencedor, não marcas de um derrotado. Porque marcas de um derrotado, amados, são marcas de inveja. Marcas de um derrotado são marcas de mentira. Marcas de um derrotado são marcas que machucam, de engano. Marcas. Possa ter falado conosco nesta noite. Que Deus possa ter falado contigo nesta noite. Porque Deus falou grande comigo. Se nesta noite ninguém recebeu, eu recebi. Porque essa palavra é para mim também. Marcas, marcas de um vencedor. Evangelista Piazza, vem orar por nós.